Eu já cheguei a fazer mais de 100 vídeos aqui na plataforma. E se tem algo que eu percebi é que realmente criação de conteúdo não é algo ali para todo mundo. E eu senti na pele exatamente o que isso quis dizer. Inclusive, uma dessas dicas foi do próprio MrBeast, a qual falou que para você começar a pensar um pouco mais sobre criação de conteúdo do YouTube, você tem que fazer pelo menos 100 vídeos. E eu fiz com certeza 100 vídeos que a maioria deles falhou completamente. E é claro, eu penso e ainda pensei várias e várias vezes em desistir de criação de conteúdo, de fazer produção. Mas isso com certeza seria um grande desrespeito a todas essas tentativas frustradas e as próximas que virão também, inclusive um desrespeito com as pessoas que me apoiam. E pensando nisso, nessa situação, como algo que não deve ser só exclusivo meu, eu decidi preparar uma coisinha diferente. Eu decidi rever todas essas questões, todos esses conteúdos que eu falhei, inclusive durante esse processo eu vi e revi muitos vídeos, eu curti demais muita coisa, dei risadas e agora eu quero voltar um pouquinho atrás e entender aonde eu acertei e aonde eu acertei. Justamente para você conseguir ter a mente mais focada naquilo que vai melhorar também na sua produção de conteúdos, justamente se você estiver desmotivado. Eu já me desmotivei dezenas de vezes, sigo me desmotivando, mas tem algo assim que sempre me puxa de volta na hora de gravar um vídeo. Então são questões ali que eu tive que observar para saber se eu estava falhando no carisma, se eu estava falhando no conteúdo, se eu estava falhando na plataforma, no algoritmo. Então são todos esses questionamentos que eu precisei trazer e fazer comigo mesmo para compreender exatamente aquilo que eu preciso fazer para estar aprimorando e melhorando. Ao longo dessa jornada, eu experimentei vários estilos, né? Inclusive, o que me ajudou muito a entender exatamente o que eu quero agora. Então, nesses 100 vídeos, eu fui percebendo, tentando várias coisas diferentes, fui me construindo e fui alocando algumas coisas que eu me sentia confortável de falar e coisas que eu não estava tão confortável. Então, me serviu de lição esse sofrimento, esse tempo de produção, todas essas questões que eu pude passar e repassar, perder literalmente horas fazendo o roteiro, fazendo conteúdos que não deram muitas visualizações nem nada relacionado a isso. Inclusive, ainda não encaixei ali exatamente o que eu gostaria e como ficasse, justamente porque YouTube se parte do pressuposto que você tem uma audiência, uma personalidade forte, uma comunicação ali que faça sentido para todo mundo. Coisas que às vezes eu até duvido que eu tenha em alguns momentos, mas eu sigo me esforçando até chegar num padrão. Eu tinha muito medo assim de criar conteúdo no início, tinha muito medo de puxar uma câmera ali e conversar, inclusive em alguns momentos ainda travo antes de começar a gravar o vídeo. Mas a forma que me ajudou a resolver isso foi compreender que eu posso simplesmente sentar e conversar como se estivesse me comunicando com outra pessoa. O que não está errado, só não é uma pessoa real ali na minha frente, mas eu consigo ajustar ali na minha imaginação que eu estou sentado me comunicando com alguém. E esse alguém é você que sentou para assistir meu vídeo. Outro detalhe que eu sinto assim que é importante é que quando a gente começa a conversar com a câmera, as coisas vão começando a fluir melhor. Então, a partir do momento que eu abro a boca e falo, quando eu inicio a gravação, fica muito mais fácil de trazer todo esse conteúdo e conhecimento. E essa compreensão, ao longo do tempo, me tornou mais confortável falar e acredito que até a pronúncia das palavras ficou mais fácil na hora que eu estou me comunicando com a câmera. No início, para mim foi muito difícil. Eu sempre travava, embolava a língua, tinha que falar pausadamente. Então, uma das questões assim que mais me incomodava no início dos meus projetos, dos vídeos, é que eu perdia muitas horas tentando fazer da melhor forma possível. Então, eu escrevia muitos roteiros, ou escrevia um roteiro só com muito tempo. Então, muita gente vai dizer, não, você precisa ter muito tempo produzindo para você criar um roteiro, para você fazer um melhor vídeo viral do mundo. Eu acredito que eles estão certos em alguns pontos, mas em outros isso acaba caindo por terra, porque você se prende muito em encontrar um conteúdo perfeito. Então, em diversos momentos eu fazia meus conteúdos simplesmente falando pequenos trechos de frase
para eu depois cortar cada trecho e juntar. É claro, o vídeo ficava bom, ficava até interessante para você ver, porque parecia que eu estava falando tudo certinho assim, sem nenhuma falha, só que o processo de edição ali levava horas e horas, cortes e cortes, o que era muito estressante. Eu tive que trabalhar da seguinte forma: minha parte criativa, né? É entender o que, que as pessoas elas estão buscando dentro dos temas que eu gostaria de falar, né? É claro, muita gente você vai encontrar e vai falar, tenha um nicho específico. Tudo bem, eu não tive um nicho específico, o que realmente é um dos erros que eu cometi que abalaram a minha vivência aqui na criação de conteúdo. Mas tudo foi um teste, experiência, para eu entender mais ou menos cada elemento que eu poderia fazer. Se é um vlog, como é que eu ia aplicar aquilo? Se é um contexto mais informacional, mais de informação, eu também colocava ali alguns testes, algumas experiências em entretenimento também. Inclusive, sigo fazendo isso até hoje no canal. Um dia eu tenho certeza que alguém vai assistir, vai curtir, vai começar a me seguir. Pode ser você também, né? Então, nessas etapas da criação do ciclo de criatividade, eu precisava pensar exatamente num tema. Então, eu me concentrava ali em um certo nicho, alguns vídeos, né, que estavam mais virais. Por que que estavam virais? Possivelmente pela pessoa ou pelo que ela estava falando. Então, eu via os vídeos com mais visualização, mais comentários, e eu olhava ali exatamente aquele tema. O que que aquele tema está abordando? Eu consigo falar? Eu gosto desse tema? Então, pegando esse tema, eu começava a destrinchar ele, assistia o vídeo completamente, assistia mais outros 3 vídeos com o mesmo tema, porque no YouTube a gente sempre vai ver vídeos que vão ser muito iguais uns aos outros, falando das mesmas coisas, só que com linguagem e pessoas diferentes. Então, vendo todos esses conteúdos, eu pelo menos pegava essa questão do estudo, né, do que eles fizeram e tudo mais, e traçava a minha própria relação bibliográfica. E depois de fazer todo esse compilado, todo esse texto, eu elaborava tipo uma redação. Então, os trechos assim dos vídeos que deram certo foram feitos dessa forma, só que eu perdi completamente a naturalidade. E meu sonho mesmo em trabalhar com conteúdo é trabalhar com naturalidade. Um momento que eu vou sentar, vou gravar, ou um momento que eu vou sair na rua, tendo momentos para conversar e trocar uma ideia legal e achar um ponto em comum com as pessoas que estão me assistindo. E seguindo essa rotina, nesse modelo, me frustrou bastante. Só que ao mesmo tempo, quando eu faço um vídeo, eu sinto que há algo meu ali, algo que eu me divirto. E após esse momento que eu defino qual o tipo de conteúdo, faço as minhas redações com as referências bibliográficas, eu já puxo ali uma estrutura mais relacionada com entender qual título pode ser mais chamativo ou qual é a estrutura que seria mais interessante. Então tá aí um segredo que a maioria dos cursos e pessoas vão sugerir, é trabalhar com essa questão da gestão de redes de pesquisa, porque é aí que o seu canal é achado inicialmente. Se você tem um título legal, uma thumbnail, que é aquela miniaturazinha, chamou a atenção de você, pelo menos para você assistir um pouquinho, você vai sentar para você ver, ou seja, cumpriu o seu propósito. Você foi encontrado pela rede de pesquisa. E com isso, o seu canal ele vai começar a entregar. A questão é se as pessoas vão assistir ou vão se envolver com o seu conteúdo. Então, quando você já sabe o que você quer, se você quer uma área assim, finanças, ou uma área mais entretenimento, uma área mais notícias, algumas coisas você vai ter que penar um pouquinho, que no caso é selecionar pelo menos algumas referências para você seguir e ter sua orientação direcionada a conteúdos semelhantes. Como eu sou bem cabeça dura para isso, para parecer com outros canais ou ter uma referência ali, isso me incomodava pra caramba e não consegui me concentrar nesse ponto. Por isso que você vê a maioria dos meus vídeos que não desenvolveram, engrenaram tanto. E no caso, você vai começar a contar uma historinha ali no meio do seu vídeo para que você crie um laço de retenção. Eu não, por favor, não. Chega, tá bom já desse tipo de formato, estrutura que todo mundo repete. Aí tem o conteúdo também dos frustrados, das pessoas ansiosas que sentam na frente da câmera e começam a reclamar da vida e milhares de pessoas gostam. E nessa parte de produção, dentro das minhas falhas, eu já puxei a lógica do que realmente falhei. E para você não cometer o mesmo erro, minha falha realmente é encontrar um nicho específico, com conteúdo específico,
para eu seguir sempre batendo na mesma tecla e martelando aquele conteúdo sempre. Pegar ali um tema, por exemplo, psicologia. Eu vou falar só de psicologia e vou falar de psicologia, vou falar de psicólogo, vou falar de transtornos, vou falar de problemas, mas eu também gosto da parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas, pessoas com estilos de vida diferentes, e é justamente nesse ponto que eu gostaria de tocar. Eu já falei há muitos e muitos tempo atrás que o meu tipo de conteúdo seria o conteúdo que pudesse falar do estilo de vida das pessoas ou mudanças de vida. Então é um propósito que ainda penso em seguir de alguma forma, ou de um jeito ou de outro. Eu vou transformar meu conteúdo justamente nisso. E antes que eu possa desistir, é claro, né? E quanto a essa parte de querer simplesmente parar um projeto de anos, assim, é porque eu não vi muitos frutos ou resultados. Só que quando você senta, começa a gravar e produzir, eu pelo menos me sinto um pouquinho diferente. Eu me sinto bem fazendo isso. E quando você se sente bem, você quer investir naquilo, por mais que funcione ou não funcione. Por mais que todas as situações te apontem, falando, não, você não consegue, você não vai ter chance de fazer isso, você quer provar a todo momento que você é capaz, que não deveria desistir. E, bom, aqui estamos, né? O que tá me motivando a pelo menos pensar em fazer mais 100 outros vídeos, 100 outros conteúdos, renovando toda a minha estrutura, toda a logística de criação de conteúdo e vendo o resultado disso. Bom, se você parou aqui de paraquedas e viu esse conteúdo, é aqui que nós encerramos por agora e um grande abraço.